Muito obrigado pelos contributos, pelas intervenções. Vamos passar agora para a fase do debate moderado. Eu tenho um conjunto de perguntas que preparei para fazer à mesa e, posto isto, vamos então dar início. Primeiro eu gostaria de perguntar, e aliás, com enquadramento, tem sido discutido que a regulação da inteligência artificial pela União Europeia introduz uma camada adicional de exigências para o trabalho dos magistrados. Ou seja, poderão ser chamados não apenas a interpretar o direito, mas também a compreender e interpretar o funcionamento das tecnologias em concreto. Neste sentido, pergunto até que ponto é que existe uma nova dimensão do intérprete da tecnologia e em que medida é que esta se torna indispensável ao exercício da função jurisdicional. Obrigado. É para mim? Pode ser? Não sei. Não ia falar mais longe. Bem, os senhores magistrados, naturalmente que os senhores magistrados têm que conhecer, não é? Além de serem omnipotentes, também têm que ser omniscientes nestas matérias. A IA e outras tecnologias são transversais à nossa vida. Portanto, há um nível de literacia enquanto cidadãos, todos precisamos ter, e isto não é muito diferente, pode eventualmente ser mais complexo, mas nem sei se não é muito diferente de terem que saber, ou terem que ter, poderem recorrer a alguém que saiba, peritos que saibam e que os assessorem, em relação a esquemas, por exemplo, de engenharia financeira, que são complexos hoje na criminalidade organizada. Há imensas coisas que são muito complexas e que os juízes também têm de alguma forma que perceber, não é? Ou pelo menos têm que ter alguém a quem recorram e que lhes dê essa informação. É óbvio que não é da IA, já antes, a tecnologia, o próprio RGPD, antes do RGPD, a própria proteção de dados, que sempre lidou muito com tecnologia. É óbvio que é preciso perceber a tecnologia para poder até perceber quais são os desafios jurídicos que ela coloca. Isso hoje tem que haver muito mais, e também há de chegar aos tribunais, mas eu acho que a questão não se resume aos tribunais. Tem que haver aqui um diálogo constante entre os juristas e os engenheiros, que ainda ontem falávamos disso. Tem que haver aqui pontes e todos temos que saber um bocadinho mais da nossa área específica, não é? As pessoas têm que saber como é que funciona a tecnologia. Não é tanto interpretar a tecnologia, porque o que o magistrado vai ser chamado a decidir é sobre a utilização que se dá a essa tecnologia. Mas para perceber a utilização, naturalmente tem que perceber como ela funciona, não é? Mas isso é como qualquer outra área do direito na aplicação prática, tem que saber. Há umas áreas mais complexas, como digo, há outras áreas onde efetivamente a complexidade hoje já é muito grande e por isso temos todos que estudar mais e os seus magistrados têm que ter meios, que podem ser através do seu próprio estudo, naturalmente, porque isso é inevitável, mas de facto poderem, porque como não podem, eu estava a brincar a dizer que eram omniscientes, mas de facto as pessoas não podem saber de tudo e não podem saber de tudo aprofundadamente e têm que estar rodeados de peritos e poder recorrer a peritos, quer na fase de julgamento, quer na fase de investigação. Eu penso que na fase de investigação a questão também se coloca logo com muito mais acuidado. Pronto, obrigado. Dizendo muito pouco sobre isso, a utilização da IA na perspectiva do usuário deve ser desdramatizada. Não obstante a IA ser uma revolução tecnológica sem paralelo na história da humanidade, podemos comparar com a invenção da roda ou com a invenção do fogo, o que se tem que saber para usar é relativamente pouco exigente. Porque nós aqui todos usamos. Eu e todos temos a IA aqui no bolso e todos nos enervamos com a sua utilização. Cada vez que mando uma mensagem, eu dou um curso sobre Law Enforcement e Compliance. E se convido alguém para o curso e digo, quer participar como orador no curso de Law Enforcement, se não tenho cuidado, vai-me traduzir logo para enforcamento, que é a palavra portuguesa mais próxima. E, portanto, a pessoa corre riscos tremendos com esta utilização. Mas para utilizar estas ferramentas não é preciso. Podemos acrescentar uma camada de curiosidade. Eu, desde os finais, já sou velhinha, é uma vantagem, desde os finais dos anos 80 e inícios dos 90, trabalhei num projeto no INES, que era na altura o presidente, o professor Tribolli, e quem estava à frente do projeto era o professor Amílcar Cernardas, do Instituto Superior
técnico do lado direito era o professor António Espanha, que, sendo especialista de história documental, sempre gostou muito da aplicação das tecnologias ao direito. Os esforços que nós fazemos para conhecer a linguagem uns dos outros, do direito para a tecnologia, é fundamentalmente uma forma de tolerância recíproca. Porque nunca vamos falar a mesma linguagem. Mas realmente, se nós todos, quando nascêssemos, soubéssemos tudo o que a humanidade sabe, era fantástico. Mas a verdade é que todos nós sabemos quase nada e temos que fazer um esforço de entrada em certas matérias. Já imaginaram o que é na inteligência artificial simbólica, de fazer cursos de cálculo proposicional, cálculo de predicados, lógicas modais, lógicas ramificadas temporais, etc, etc. O jurista não chega lá, mas sabe que isso existe. Se desdramatizar, não quer dizer desvalorizar os riscos. Por exemplo, nós falamos hoje muito da transparência em matéria de IA. Em inteligência artificial generativa, baseada em redes neuronais, em aprendizagem de máquina e em deep learning, não é transparente por definição, porque é base estatística. Mas as respostas do ChatGPT aparentam muitas vezes, se eu quiser fazer uma decisão judicial, enfim, como sabem, é um tema que está na ordem do dia, até houve uma queixa perante o CSM, sem nenhum fundamento especial, basta falar no papão da IA, parece que é logo problemático. O ChatGPT, em certo sentido, ficciona a sua forma de decidir, porque utiliza argumentos como se fosse uma decisão motivada. Não quer dizer que o ChatGPT chegue àquelas respostas por via simbólica e de raciocínio. Não chega, nem chegará, e essa é a sua vantagem. Agora, o que se está a tentar fazer hoje em dia é sistemas híbridos, utilizando o cruzamento entre lógicas simbólicas, que são baseadas no raciocínio, e em inteligência artificial generativa. E com isso há o projeto de uma XAI, Explainable AI, mas é que só pode ser utilizada em domínios muito específicos, porque o esforço de desenvolvimento de um sistema pericial baseado em lógicas simbólicas é tremendo. E é preciso pensar no aspecto comercial. Quem é que paga isto? Enfim, em grandes processos que envolvam big techs, etc., se calhar há quem esteja disponível para pagar o desenvolvimento deste tipo de ferramentas. Mas é outra coisa. Portanto, o que eu diria é, nós quer queiramos, quer não, temos esta capacidade de nos adaptarmos às tecnologias. O que nós precisamos em Portugal, desculpem meter-me numa área que não é a minha, falava-se há pouco da dificuldade que os juízes ou os agentes de justiça têm de fazer o seu trabalho. No Brasil, os juízes, desde os ministros do STF até aos outros, têm corpos de assessores enormes. Corpos de assessores técnicos e jurídicos. Os nossos juízes trabalham sozinhos, na maior parte dos casos. Os titulares dos processos no Ministério Público trabalham sozinhos. Os advogados, uns terão ou não mais apoio. Quer dizer, é uma diferença abissal. Portanto, se calhar tem que se repensar nisso. Mas a verdade é que a IA pode também libertar recursos. A IA pode nos permitir escalar o conhecimento e usar mais o cérebro para controlar as decisões do que aquilo que fazemos agora. Porque a utilização das fontes, etc., é time consuming. E isso vai nos libertar. Pronto, muito obrigado. Eu acho que há aqui um princípio que é muito importante, que é na aplicação do direito. Nós temos que saber distinguir com clareza o que é legalmente exigível, eticamente desejável e tecnicamente possível. Há aqui uma diferença abismal entre estas três perspectivas. Essa é que é a verdade. Sabemos pouco sobre a IA, está sempre a evoluir, tem uma velocidade de evolução brutal e, portanto, é preciso distinguir muito bem aquilo que é o direito, aquilo que é a ética e aquilo que é a tecnologia, aquilo que a tecnologia permite. Naturalmente que é preciso especialização, mas aqui a especialização não é, de repente, os juízes tornarem-se uns especialistas são programadores, não é isso que eu estou a dizer, mas têm que fazer um esforço por perceber alguns conceitos. E aquele acórdão que a professora Clara referiu do Tribunal de Justiça, que foi preferido no âmbito do artigo 22 do RGPD, é um acórdão extremamente importante. Porquê? Porque, no fundo, acaba por ser um primeiro acórdão que
que de forma muito clara, não é, estabelece aquilo que pode ser a base do tal direito à explicabilidade que eu referi, que é preciso que haja, se eu tenho uma decisão que tem impacto na minha esfera jurídica, eu tenho que compreender essa decisão. Ora, tenho eu, enquanto destinatário dessa decisão, enquanto titular do direito afetado, mas também o juiz. O juiz também tem que compreender a decisão para que a possa avaliar. E, portanto, se tem que haver esse esforço de explicação por parte do fornecedor ou do sistema de IA, aqui o destinatário deve ser entendido em sentido amplo, não é? Agora, o que é preciso para que efetivamente possa funcionar como padrão de explicabilidade, isso eu acho que ainda é preciso construir muita coisa. Muito obrigado. Vou fazer mais uma questão antes de passarmos às perguntas por parte da plateia. A justiça depende, em grande medida, da confiança dos cidadãos. Neste âmbito, pergunto, como é que pode a relação da inteligência artificial ser estruturada de modo a reforçar essa confiança? Através de garantias essenciais como a imparcialidade, a transparência e o acesso à justiça, em vez de a fragilizar perante alguns receios comuns dos cidadãos, nomeadamente a opacidade dos sistemas black box, como referiu a senhora professora, ou a possibilidade de existirem decisões individuais automatizadas. Fica aqui a pergunta. Eu posso repetir, se quiserem. Não sei se foi muito claro. Se quiser, eu posso repetir. Não sei se dá a oportunidade. Se a pessoa quer começar, não. Muito obrigado. Sim. A confiança dos cidadãos. Gostaria de começar por frisar, não há IA, há IAs. E há muitas ferramentas que já estão em uso. Agora, com o regulamento da IA, vamos ver as necessidades que há de controle daquelas que envolvam altos riscos. Agora, imaginem o que é um tribunal que funciona 24 horas sobre 24 durante todo o ano. Bom, isto existe. Por exemplo, noutros países, a possibilidade de submeter documentos e de conseguir um tratamento desses documentos. Imaginem um sistema de IA que permite, em milhares de decisões, decidir quais são aquelas que devem, por exemplo, no Brasil, no STF, subir para tomada de decisões de repercussão geral ou não. Isto existe, aliás, foi desenvolvido por um protocolo com a Universidade de Brasília e o STF. Tudo isto é sempre com human oversight. Há sempre controle humano, neste caso 2 assessores do STF, e possibilidade de recurso. O que é que dá confiança aqui? É uma decisão que é política, não é técnica. Nunca usar sistemas de IA na área da justiça sem controle humano. Isso está na Carta Ética da CPES do Conselho da Europa. Isso não é uma questão técnica, é uma questão política, é uma questão de decisão política. É possível decisões automatizadas? É. Se podem ser boas decisões? Até podem. Podem ser melhores que decisões humanas? Até podem. Queremos ou não essa substituição? As decisões políticas até hoje, ao nível dos diversos países, dos espaços, têm sido não. A Carta Ética tem como último princípio under human control. Este controle do decisor humano é obtido de várias maneiras. E isto, do meu ponto de vista, se for explicado, reforça a confiança dos cidadãos na justiça e liberta recursos para melhores decisões do operador humano. Porque há coisas que fazia manualmente e que aparecem feitas num segundo. Todos nós temos a experiência de falar com o ChatGPT ou outros instrumentos deste género e vemos como isso permite um diálogo que, além de mais, é preciso frisar. Não são respostas do ChatGPT, são prompts do operador. Existe hoje em dia uma profissão que é o chamado prompt engineer, que é treinar como é que se deve fazer as perguntas. E existe uma profissão jurídica que se chama o legal prompt engineer,
Portanto, as respostas que dá uma inteligência artificial generativa não são da inteligência artificial generativa, são do diálogo do operador com a inteligência artificial generativa. E melhoram e refinam, vezes, claro, com os problemas que nós sabemos, não é só os vieses. É a tendência do ChatGPT para ser muito simpático connosco. Mas se nós quisermos que ele mude o modo, também dizemos, olha, deixe lá de ser simpático. A tendência do ChatGPT para responder sempre, ainda que seja com alucinações. Alguns colegas, e falava com o professor Domingos Farinho, dizem, vai até às 12 tentativas. Alguns dizem 16. Dá sempre respostas falsas. Mas se eu lhe disser, olha, isso é falso, ele diz, peço desculpa, é verdade, obrigado, incorpore. Portanto, esta ideia de que é a IA que responde, não é verdade. A IA responde às perguntas cada vez mais refinadas do utilizador. Isto é bom. Se eu estiver às 2 da manhã e escrever um texto cansado, com os olhos a caírem, e tiver um interlocutor que tem paciência para maturar infinitamente, quer dizer, nunca tivemos isto até hoje. E, portanto, dizendo também ao senhor diretor, a Faculdade de Direito de Lisboa foi das primeiras que disse logo, esta realidade é nova, entrou, vamos tirar as vantagens competitivas dela para a aprendizagem. Itália proibiu o ChatGPT durante alguns meses, naturalmente não serviu para nada, porque as pessoas continuaram a usar e já retirou essa proibição. Portanto, também quando se inventou a roda, começou-se a usar o carro. Agora que temos a IA, quem não usa, pronto, vive noutra realidade. É uma opção. E espero que não seja a do nosso país, nem a da humanidade. Eu só acrescentaria transparência, 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 literacia, literacia, literacia. E eu acho que isto é a melhor forma de nós transmitirmos a confiança. Em primeiro lugar, não fazermos um discurso que eu acho que é muito perigoso, que é aquela lógica do... atenção que se falam muito em direitos fundamentais, a inovação tecnológica é posta em causa. Este discurso é perigosíssimo porque obviamente que cria a sensação de que se vai deixar com que os sistemas de IA evoluam, cresçam sozinhos, quer dizer, eu vi artigos, confesso que eu própria, eu leio muita coisa sobre IA, fiquei um pouco assustada, não é? Quer dizer, sistemas que são desligados e que continuam sozinhos a funcionar. Estão a ver? Quer dizer, são imagens que me parecem... Já tinham pensado nisso? Um sistema de IA que é desligado, mas ele insiste em continuar a viver. Eu já vi um artigo científico sobre isto. E, portanto, este tipo de lógica de criar medo, eu acho que não pode ser. E todos nós que somos responsáveis por lidar com este tema, temos de ter esse esforço de literacia. É óbvio que todos nós temos dúvidas e muitas dúvidas. E, portanto, eu acho que isso é que é o fundamental para se criar uma relação de confiança, porque, efetivamente, a IA pode ajudar e é um meio de concretização de direitos fundamentais. Esta não estava aqui há bocado. Olha outra vez. Este? Ok. Muito rapidamente, estamos mesmo a chegar ao fim. Bem, uma questão que há muitas razões para que os cidadãos possam ter ou não ter confiança na política, disparado na justiça, mas, na política também. Mas de facto, há logo uma questão que é sempre normalmente um motivo de queixa e que a IA pode dar uma ajuda essencial, que é na aceleração processual, na celeridade. E, portanto, se a justiça for mais célere, usando a IA a fazer aquilo que de facto é chato, é repetitivo e que uma máquina pode fazer, acho que poderemos ganhar de facto a confiança dos cidadãos. Quanto à decisão propriamente, e acho que a questão aqui tem que haver sempre algum controle, porque não é só questão de o juiz decidir por último, porque a IA é matemática. Podemos lhe chamar raciocínio, podemos chamar o que quisermos, mas é matemática. E a verdade é que lida com padrões, com estatísticas, reproduz médias, e a justiça não é isto, a justiça é o caso individual. E o que acontece, e está, enfim, identificado, e é uma das questões que preocupam na Europa, e no âmbito do Conselho da Europa, preocupam efetivamente
os intervenientes na justiça, é o facto de se poder reproduzir determinados padrões e, ao usar a IA de determinada maneira, e, portanto, aí a questão toda é como é que se deve usar e como é que não se deve usar, estarmos a perpetuar padrões e, portanto, estarmos a perpetuar preconceitos, estarmos a perpetuar formas antigas, digamos, até de decidir, portanto, não há, no fundo, lugar a ver as coisas numa nova perspectiva e a decidir de uma forma inovadora também, a decisão judicial ser também ela inovadora, e isto não só não cumpre o objetivo da justiça, que é o caso individual e além da questão humana inerente, mas está a perpetuar estereótipos. E, portanto, aí também, mesmo que a decisão seja apenas do juiz, mas dependendo de tudo o que está a montante e do que lhe chega, haver efetivamente um controlo se não estamos, e portanto garantir que isso não aconteça, não estamos efetivamente a criar aqui, de alguma forma, essa perpetuação. E aí lá está, transparência e controlo. Controlo. A questão da supervisão humana, embora venha referida no RIA, no artigo 14, se não me engano, é claramente insuficiente. E eles até falam que a supervisão humana é anterior à decisão, não é uma supervisão pós uma decisão automatizada ou para validar uma decisão. É anterior, em vários passos. Agora, parece-me, lendo o artigo, que é complexo, penso que será insuficiente este tipo de supervisão humana. Não podemos descansar naquilo que o próprio regulamento diz. Acho que tem que ser um bocadinho mais longe. Obrigado. Vamos já passar para as vossas questões, exatamente. Pronto, para assegurar que todos dispõem de espaço adequado para fazer as suas perguntas e para garantir que a sessão decorre com o dinamismo esperado e que não saímos daqui esfomeados também, peço que, antes de fazer as sugestões, apenas se identifiquem e que sejam relativamente breves nas questões, que não se alonguem demasiado, para garantir que está tudo ok. Podemos começar com esta senhora aqui. Do Conselho Superior da Magistratura, e a minha preocupação tem a ver com como avaliar se uma determinada decisão foi controlada ou não pelo ser humano, ou seja, como na minha qualidade de inspetora, como faço essa avaliação, como é que eu posso ter a certeza se realmente passou por esse controlo, e isso para nós é uma preocupação neste momento. Professor Paulo Mendes, fosse possível. Muito obrigado. Os sistemas de... Já está, obrigado, professora. Os sistemas de detecção de plágio ou de fraude tradicionais, que se usam, por exemplo, ao nível académico, mas não só, supõem, por um lado, que os documentos plagiados estejam online. E, por outro lado, baseiam-se na detecção de fragmentos que são importados e, por exemplo, não citados de um outro documento. Pode ser um plágio integral ou não. Não funcionam para a inteligência artificial generativa. Eu volto a dizer, a forma como a inteligência artificial generativa vai buscar a informação, ou numa base de dados universal ou numa base de dados fechada, é de base estatística. Portanto, não há trechos de outros textos que são transportados para... Mas já há mecanismos não muito eficientes de detecção de fraudes. Por exemplo, é possível perguntar ao ChatGPT, como sabem, podem descarregar um documento inteiro, se aquele documento pode ter sido gerado por AI. E há alguns indícios que ele pode detectar. Há, portanto, formas que eu diria que são mais indiciárias. Pois há problemas que já se põem também tradicionalmente com o copy-paste. Percebemos que o texto não é coerente, percebemos, por exemplo, que ele alucinou em certas partes. Repare-se, o ChatGPT
não faz busca de fontes. Isso é uma coisa que às vezes impressiona muitas pessoas, mas então ele está a citar fontes. Não é dessa forma que funciona. Virá a existir muito em breve sistemas, o próprio Sam Altman anunciou versões que não correram muito bem, posteriores ao ChatGPT, com investigação mais profunda. Mas se perguntar, há sistemas de detecção de fraude 100%? Também os anteriores não eram a 100%, mas ajudavam muito. Aí temos que usar uma parte grande da intuição e da capacidade de análise. Agora, se me perguntar, depois chegamos o quê? Provas indiciárias, isso basta para dizer que foi produzido? Isso já é outra discussão mais estritamente jurídica. Mas a resposta técnica é que eu saiba, não há ainda nenhum sistema de detecção de fraude equivalente ao que havia antigamente. Essa é uma questão extremamente complicada. Aliás, é um daqueles exemplos claros em que é preciso a articulação, por exemplo, entre o Regulamento dos Serviços Digitais, o Regulamento de Inteligência Artificial e o RGPD, porque qualquer um deles apresenta níveis diferentes de supervisão humana. O RIA exige, mas lá está, não se esqueça que, mesmo nos casos em que perante o RIA, porque no fundo essa exigência de supervisão humana é uma exigência forte para os sistemas de risco elevado, o RGPD será aplicável aos restantes sistemas de risco médio ou de risco mínimo. E, portanto, a conjugação também é um pouco isso, não é? Mas a questão é, o RIA exige uma supervisão humana eficaz, significa que tem que existir no processo, tem que haver evidências de que em algum momento da decisão pode haver a possibilidade de uma pessoa reverter ou anular ou alterar a decisão. Agora perguntam, como é que isso se prova? Bom, em primeiro lugar, essa obrigação das obrigações de transparência aplicáveis aos sistemas, não só aos sistemas de risco elevado, também são aplicáveis aos modelos de finalidade geral, etc. Mas a lógica, que foi a opção do legislador europeu, que é uma opção que não é valorativamente neutra, que é a tal opção pelo risco, significa que a maior parte das regras que são aplicáveis ao nível do RIA são regras que, na meu ver, confiam excessivamente numa autocertificação. Há uma confiança nos sistemas de autocertificação em que se baseia o RIA, o que significa que na prática, e é preciso nós termos consciência disto, foi a opção do legislador europeu. Há um sistema de IA que pode ser comercializado sem que exista, por exemplo, a intervenção ex ante de um regulador em sentido estrito. O que existe é um conjunto de mecanismos em que se pressupõe que, se o sistema está de acordo com as normas harmonizadas ou com atos de execução que eventualmente a Comissão Europeia possa vir a adotar, presume-se a conformidade com o regulamento. Outra coisa depois é a realidade. Agora, é preciso que, na supervisão humana, seja através da definição de mecanismos tecnológicos de a garantir, seja através de medidas organizativas, estabelecer medidas organizativas que permitam essa supervisão. O RIA, no artigo 14, exige uma supervisão humana eficaz, mas com estas nuances todas que eu referi. Todos, eu sou a Irina Simeão Garrido da Costa, eu sou juíza em Angola da sala de trabalho, acredito que sou a única que está a representar aqui Angola, e a minha pergunta vai ser muito objetiva, porque no meu país ainda não estamos a pensar na questão da regulamentação da inteligência artificial, ainda estamos a pensar noutras coisas que achamos essenciais. Em relação a como é que essa questão das zonas livres tecnológicas afeta na regulamentação da inteligência artificial e como é necessário a cooperação internacional para preservar os direitos fundamentais dos cidadãos, como um todo, não só os cidadãos europeus, mas a humanidade em si. Como isso é importante na preservação, no respeito dos direitos fundamentais dos cidadãos. E, para terminar, eu queria agradecer à doutora Raquel, gostei muito do que falou, aprendi muito consigo e acredito que esse conhecimento deveria ser massificado para os outros países que ainda não dominam essas áreas do direito. Muito obrigado.
para além do enquadramento jurídico europeu, e aqui o sistema da União Europeia e o sistema do Conselho da Europa, as Nações Unidas adotaram, a meu ver, há cerca de 2 semanas houve uma resolução da Assembleia Geral que eu acho que foi extremamente importante na construção daquilo que se chama um Pacto Global Digital, que é a criação de de um painel de peritos científicos que possam efetivamente partilhar experiências quanto à avaliação de riscos a nível global. E, portanto, obviamente que o grau de vinculatividade de todo o tipo de medidas que possam ser adotadas no plano das Nações Unidas, quer dizer, aí aplicam-se nos termos gerais. Seria obviamente importante que houvesse uma regulação geral, e este tal Pacto Global Digital é extremamente importante. Agora, o que sucede é que existem várias iniciativas, digamos, ainda bem que elas existem, não é? Mas depois é difícil, e tentando responder objetivamente à sua pergunta objetiva, de que forma é que, por exemplo, um país como Angola vai poder invocar uma lei para fazer essa regulação. Repare que a regulação da inteligência artificial, porque esses instrumentos jurídicos internacionais, eu não estou a dizer que eles não são importantes, são obviamente importantes, mas o Pacto de Direitos Civis e Políticos, quer dizer, há um conjunto de direitos que serão sempre vinculativos, o seu respeito será sempre vinculativo, independentemente do contexto tecnológico. Portanto, no fundo, esses são pactos internacionais, são tecnologicamente neutros. Agora, é muito importante, e eu até mesmo no âmbito da União Europeia, acho que isso é extremamente importante, que é preciso consolidar, definir aquilo que são as tradições constitucionais nacionais, porque, em última instância, independentemente dos processos de internacionalização e de europeização da regulação destes temas que são transversais, quer dizer, em última instância, desculpem, eu sou constitucionalista, ainda acho que, em última instância, será a Constituição que vai conseguir efetivamente garantir, na última hora, os direitos fundamentais. Sobre a questão de há pouco, acho que os princípios da transparência, rastreabilidade e conhecimento intercognitivo da decisão, porque não, e não sei se tem objeções a isso, o sistema guardar, digamos, aquilo que o sistema de inteligência artificial produz em termos decisórios e depois verificar e controlar o que é que mudou relativamente à proposta feita pelo sistema e que alterações é que a pessoa humana fez, o juiz ou o Ministério Público, à decisão que lhe foi proposta. Portanto, penso que não há violação de direitos fundamentais relativamente a isso e penso que assim cumprem-se as regras estabelecidas na legislação, na múltipla legislação que agora acabámos de referir. E alguma eu não conhecia realmente, e obrigado por isso. Agora, deixa-me só referir, quanto maior a autonomia decisória, maior tem que ser o escrutínio. Pronto, esse é que é o princípio. Me parece que é preciso afirmar. Sim. Senhor Procurador, também muito brevemente, muito obrigado. Acho uma ideia muito interessante. No fundo, é guardar um draft da decisão produzida pela inteligência artificial e depois ver, no fundo, como é que ele foi trabalhado. Depois era uma questão técnica de saber em que medida é que se podia garantir a fidedignidade desse trial. Sim, tem que estar previsto, sim. Sim, mas é muito interessante como ideia. Mas é uma forma, claro, mas é uma forma de transparência diferente. A transparência é no outcome, não é na forma de produzir o documento da inteligência artificial. Geralmente, quando se fala da XAI, não se destaca esse aspecto, mas é uma ideia muito interessante. Obrigado. Bem, eu, como tenho fé na tecnologia e sempre defendi que a tecnologia põe-nos os problemas e a tecnologia também nos oferece as soluções. Portanto,
Eu acho que não será assim tão difícil, do ponto de vista tecnológico, zeros e uns, haver efetivamente uma auditibilidade de todo o processo. Aliás, o regulamento fala em registro de eventos, mas é uma coisa um bocadinho diferente. Não é tão completa, mas eu acho que não há razão nenhuma para que não haja efetivamente um registro de eventos, ou uns logs, no fundo, que permitam escrutinar, rastrear exatamente todas as operações que são feitas e, portanto, nesse sentido, então, isto também vem casar com a transparência, porque permite conhecer e ver e verificar e monitorizar o que é que efetivamente foi feito. Isto no sentido de tornar a vida também dos inspectores mais facilitada. Obrigada. O problema vai ser quando deixarmos os zeros e uns e passarmos para as tecnologias quânticas. Não está. Meus caros, chegou ao final desta mesa redonda. Quero agradecer os poucos, mas bons contributos da vossa parte e quero agradecer mais uma vez aos nossos oradores pela qualidade das intervenções e pela generosidade na partilha das suas reflexões. Um agradecimento também à plateia pela atenção e pela participação no debate e creio que ficou patente a relevância e a atualidade dos temas discutidos, onde se encontram alguns dos principais desafios da modernização tecnológica, neste caso por via da inteligência artificial, com a preservação da integridade e confiança no sistema de justiça. Resta-me, por isso, renovar os agradecimentos à organização e todos os presentes, esperando que esta discussão possa ser apenas um ponto de partida para reflexões futuras. Muito obrigado.